Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente estar no melhor lugar, envolvido com as melhores pessoas, indo para o rumo certo. A gente precisa aprender a valorizar essa felicidade de percurso. Não só aquela felicidade de ganhar na Mega Sena, de ganhar, ter um ídolo no casamento, né? Aqueles sonhos de criança que sonha com a professora, depois a gente sonha com um jogador de futebol, depois com artistas, etc. Essa felicidade lá longe tem provocado muita frustração, mas nós temos à nossa disposição uma felicidade de percurso. Estar no lugar certo, com a atitude correta, envolvida com pessoas boas. Isso nos garante o aproveitamento do momento. Não tem nada mais interessante do que aproveitar o momento. Então vamos lá. Hoje é curioso a gente ver nos livros de história, mas teve um tempo em que toda a comunidade inteligente do planeta, especialmente da Europa, acreditava que a Terra era o centro do universo. Não é interessante? A gente olha para trás e fala assim: como é que eles acreditavam que a Terra era o centro do universo? Está certo que a Terra é o centro do universo? O que vocês acham? Depende do universo. Se o universo que você estiver considerando for só a Terra e a Lua, a Terra é o centro do universo, porque a Lua gira em torno da Terra. As nossas verdades são assim, dependem da amplitude do nosso olhar. Mais tarde, considerando um grande avanço da ciência, se viu que não, que o Sol era o centro do universo. O Sol é o centro do universo, está certo? A mesma resposta que antes. Depende do tamanho do seu universo. Se o seu universo for só o sistema solar, está certo, porque todos os planetas com os seus satélites giram em torno do Sol. Mas a astrofísica já descobriu que também a família solar, o Sol e seus planetas, com os seus satélites, essa família toda gira também em torno de um centro da galáxia. É muito interessante a gente lembrar dessa evolução da concepção que a gente tem do universo, porque isso fala muito da gente, fala muito de nós mesmos. Não dá a impressão que tem gente que ainda acha que é o centro do universo? Na família, no trabalho, não tem umas pessoas que se acham a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Tem muita gente que acha que é o centro do mundo, a começar pelos bebês. Você acha que um bebê pensa muito no outro? O bebê, ele quer um mundo feliz, e o mundo feliz é ser atendido nas suas necessidades. Simples assim. Tem bebês de 30, 40 anos, 50 anos, né? É muito interessante, por exemplo, quando você ampliando um pouco mais o universo, numa dessas festas familiares, final de ano, Natal, junta 3, 4 donas de casa numa mesma cozinha. É fácil? Dá certo isso? Cada uma pensa em lavar num certo tempo, de um certo jeito. Algumas não pensam em lavar, o que dá mais problema ainda. Porque a gente acha, é muito comum que a gente ache que a nossa maneira
maneira de saber, de fazer as coisas, de fazer as receitas, de fazer um arroz. Às vezes arroz estraga o Natal das pessoas. As pessoas às vezes ficam vigiando para ver qual é o prato que sai primeiro. E conta com orgulho, tá vendo? O prato que eu fiz acabou primeiro. É interessante, esses momentos são ricos para falar de nós. Porque a gente tem uma maneira de pensar o mundo que parte do quê? Que pensa o quê? A gente, o nosso universo é restrito, o nosso universo, ele tem um centro. Sem a gente perceber, a gente tem um centro do universo. Duas pessoas lutando por uma mesma vaga no estacionamento do shopping na Black Friday. Você vai ver duas pessoas que acham que elas têm razão, mas eu vi primeiro. Você precisaria estar dentro do globo ocular da outra pessoa para saber quem olhou primeiro. Como assim quem viu primeiro? Quem viu primeiro é conversa de criança. É conversa de criança. Ah, mas você está pegando o bicho maior, mas eu vi primeiro. Como assim? Isso é coisa de criança. A criança, pelo seu nível de maturidade, é natural que ela pense em si. Mas gradativamente, ela precisa fazer uma grande revolução da sua alma, que é descobrir o outro. Descobrir que existe um ponto de vista do outro. Quem descobre que existe o outro, deixa de impor a sua vontade e passa a compor. Ouvir e falar. Tem muita gente que sabe ouvir. O que vocês acham? Arte de ouvir. Então a pessoa te escolhe, você lá sabe por quê, porque as pessoas te escolhem para falar dos problemas. No ônibus, fila de banco. E já começa com coisas íntimas, a vida sexual do marido, etc. Você fala, minha senhora, pelo amor de Deus. Ela te escolhe para falar, ela fala 5 minutos e você fala, comigo foi pior, e você fala 25 na cabeça dela. Geralmente, o ser humano, todos nós, a humanidade, tem muitos problemas, mas nós todos temos um problema gerador de todos. E isso é luminoso. É luminoso a gente perceber como todos os problemas humanos, das guerras mundiais, ao terrorismo, à pedofilia, à corrupção, os conflitos familiares, todos eles têm uma origem única. E é precioso isso. Uma vez eu ouvi de um líder rural falar assim, é melhor quando a gente sabe a origem dos problemas, porque bicho que tem uma cabeça só é mais fácil de matar. Bicho que tem várias cabeças é mais difícil de matar. Então, eu vou lembrar vocês que já estudaram, vou trazer para vocês que ainda não tiveram esse contato. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos revelam por diversas fontes, e Kardec condensa num artigo, essa fonte única de todos os problemas humanos, que é o orgulho e o egoísmo. É a tal ponto essa questão que um instrutor espiritual, ao falar o que é bem e o que é mal, ele falou que todas as pessoas da humanidade só querem o bem. Vocês acham que todas as pessoas só querem o bem? O que vocês acham? Mas é assim. Todo mundo na humanidade só quer o bem. Varia o tamanho do bem que ela quer. Porque o estuprador quer só o bem. De quem? Dele. O corrupto tem aquele dinheiro que é de todo mundo. Ele quer só o bem quando ele se apropria desse dinheiro. Vocês sabiam que o corrupto só quer o bem? O bem de quem? A diferença entre o bem e o mal é o tamanho do bem que se quer. Maduro espiritual é aquele que pensa no bem do outro, e pensa no bem do outro e de todos. Muito poucos na Terra pensaram no bem da humanidade toda. Vocês pensam no bem da humanidade toda? Lembrem-se, analisem as suas orações.
Então, segunda-feira vai ter uma entrevista de emprego para o seu filho. Deus, amigos espirituais, ajudem todos os candidatos a terem paz de espírito, tranquilidade, para se postar bem na hora da entrevista e darem as melhores respostas. O emprego ganha o emprego aquele para quem for mais justo. Não é assim que a gente reza? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se é muita, também. Tem um ditado horroroso que se falava no interior a respeito da vida sexual dos jovens, que é: cuide das suas cabras porque meus bodes estão sordos. É bem, generoso. A pessoa pensa na juventude como um todo. Nós temos um egoísmo individual, mas temos também um egoísmo familiar, temos um egoísmo clubístico. Quem gosta de futebol vai ver cenas hilárias. Dois amigos, um torcedor de um time e outro do outro, assistem o mesmo jogo e saem com uma única certeza: o juiz roubou. Contra ele. Não é interessante isso? Você pega dois alunos numa escola, duas crianças, dois irmãos que brigaram, e pergunta: quem começou? Marido e mulher que vão numa terapia de casais, eles contam a mesma coisa? Duas pessoas que viveram a mesma situação, elas contam a mesma coisa? Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, ou a sardinha para a sua brasa, tanto faz. Isso é o que? É um olhar que nós temos, é um universo restrito. A nossa cabeça não dá conta da amplitude do universo. Eu brinco que nós amamos. Tem alguém aqui que diria que não ama ninguém? Alguém aqui levanta a mão para falar que não ama nada nem ninguém? Não ama sua mãe, não ama seu filho, não ama o cachorro. Parece que o pecado maior é não amar o cachorro, atualmente. Quem pode dizer que não ama ninguém? Mas qual é o âmbito, qual é a extensão do seu amor? Vale a pena pensar, até porque o mandamento de Jesus é que vós sereis reconhecidos. Nós seremos reconhecidos como cristãos pelo amor que nós amarmos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. E Jesus tinha esse amor de cerquinha, esse amor pequenininho, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Tinha isso. Jesus amava todos, amava profundamente. Disse ele: haverá um só rebanho e um só pastor. Na humanidade toda vai ser regida por um só rebanho e um só pastor. E as pessoas são tão egoístas, sendo cristãs, que acham que quando Jesus fala isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem gente que acha que quem não é cristão não vai ser salvo. É muito comum que as pessoas achem. Tem igreja que colocou um mandamento: fora da igreja não há salvação. Olha que coisa terrível. Ah, mas Jesus não falou que ele é o caminho, a verdade e a vida? Falou sim. Mas quando ele deu uma chave de interpretação de todo o Evangelho, que pouca gente percebe, que é: a letra mata, o Espírito vivifica. Quando você analisar um texto sagrado, você tem que tirar o espírito da palavra, não ficar se apegando na palavra em si. Se você se apega na palavra, você se perde. Jesus sim é o caminho, a verdade e a vida, mas não ele como pessoa, muito menos ele como instituição, porque Jesus não fundou instituição nenhuma. O que Jesus simboliza? Qual é o cerne da mensagem de Jesus?
Quando você estuda o Evangelho nessa profundidade, buscando o espírito da letra, você vai falar assim: o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. Ninguém vai a Deus se não for pelo amor. Aí tudo fica generoso. Aí você percebe que um budista pode ir antes de um cristão, pode ter mais elevação que um cristão, que um ateu pode ter mais elevação que um religioso, porque ele pode ser mais solidário do que um rato de igreja, como o pessoal fala. Vocês não sentem isso como verdade? Nós sabemos que é assim. Essa é a justiça de Deus. Não é pela quantidade de dízimos que uma pessoa vai para o reino dos céus, não é pela quantidade de confissões que ele fizer, e Pai Nosso e Ave Maria que ele rezar, não é pela quantidade de passe também, viu gente? Nem palestra em centro espírita que uma pessoa vai se justificar, vai se melhorar espiritualmente. É pela prática do amor sem fronteiras, da fraternidade sem fronteiras, dessa generosidade sem cerquinha, sem exclusividade. O que é exclusividade? É um amor que mais exclui do que inclui. Esse nosso amor exclusivo tira mais gente do que traz para dentro do coração. Nós no máximo rezamos por 30, fala a verdade, no decorrer de um ano. Teus colegas de trabalho, tua família mais próxima, etc. Por quanto Jesus rezou, trabalhou e amou? Os mais desinformados vão falar por 7 bilhões de pessoas da Terra. Por que desinformados? Porque os espíritos falam que estão afetos ao projeto Terra quase 30 bilhões de espíritos, e é por todos eles que Jesus ama, trabalha e ensina. Então a distância que tem entre nós e ele é de 30 para 30 bilhões. O que vocês acham da diferença entre nós e Jesus? Está pouca? 1 bilhão de vezes ele é mais avançado do que nós, matematicamente. Isso só pegando a quantidade, porque se pegar a qualidade do amor, aí, meu amigo, aí a coisa vai para muito mais. Então, todos os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas inimizades, as nossas doenças, as nossas tragédias coletivas, como essas que eu já citei, das guerras, da pedofilia, do abuso sexual nas religiões, que infelizmente ou felizmente atinge todas as religiões, como a gente tem visto. Todos os problemas humanos têm uma matriz única, que é o egoísmo. Esse é só os problemas do João de Deus, é de gente egoísta? O que vocês acham? Só os problemas do partido que você não gosta é que é egoísta? O que vocês acham? Todos os problemas humanos partem do orgulho e do egoísmo. Você tem problema? Você tem tido algum problema na vida? Tenha a certeza, os seus problemas também surgem do orgulho e do egoísmo. E quando não surgem do orgulho e egoísmo praticado agora, porque algumas vezes você olha uma pessoa que é tão boa e que padece muito. Chico Xavier falava que ele não veio para a Terra com o dom, com a missão, com a porta da relação conjugal, mas que Deus deu para ele uma mulher que ia acompanhar ele a vida toda, que estava no coração dele. Era a Dona Angina, que é uma doença do coração que dá uma profunda dor no peito. E a Dona Angina era a esposa de Chico Xavier, com a qual ele passou praticamente a vida toda dele e morreu com ela no coração. Por que uma alma como Chico Xavier sofreu tanto? Se você quiser deixar Chico de lado, Gandhi, por que foi assassinado? Se você quiser deixar todos os santos, todas as grandes almas que sofreram, Francisco de Assis, etc., pergunte-se então
Jesus. Por que Jesus sofreu tanto? O sofrimento, na verdade, ele depura o ser humano. Assim como uma pedra de diamante bruto terá muito pouca beleza, mas quando ela for lapidada, ela vai ficar linda. As outras pedras preciosas, e assim o barro que se transforma em cimento e que faz grandes construções, o barro que se transforma em tijolo e que faz grandes construções, a pedra que se transforma em cimento e que também colabora. Tudo precisa ser trabalhado. Toda dor tem um sentido. E qual é o sentido da dor? Nós viemos aqui para sair desse amor egoísta para um amor amplo e generoso. E para a gente aprender a sair do egoísmo para o amor, é fácil. Qual é o caminho? Afinal de contas, como é que eu saio do egoísmo para o amor? É fácil ser discípulo de Jesus? O que vocês acham? Ser discípulo de Jesus é mais ou menos como você entrar num circuito, Interlagos, entrar com a bicicleta e ver Jesus passando com uma Ferrari. Quando que você vai alcançar? Primeiro que para você alcançar ele precisava estar parado, e ele não para. Ele fala, eu trabalho o tempo todo, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quer dizer, ele está sempre crescendo, e nós também. Mas se a gente crescer no mesmo ritmo dele, já não vai dar para alcançar, porque a diferença já é tanta. É fácil ser discípulo de Jesus? Qual é o caminho? Como nós vamos fazer para resolver os nossos problemas? Porque se há uma origem única em todos os problemas, há também um remédio para todas as dores. O grande sonho da alquimia milenar, que é a panaceia, que é o remédio para todas as dores, ele existe. Quem revelou? Jesus Cristo. Ele falou, o amor cobre a multidão dos pecados. Tudo que você fizer embebido de amor, você vai resolver, aprender e se transformar. Mas nós temos que conseguir sair do lodo, que infelizmente está na moda novamente, depois de Mariana, agora Brumadinho. Nós precisamos sair do lodo, do egoísmo que nos afunda, que nos mata, que nos aprisiona, para nos libertar pelo amor. Mas qual é o trajeto que se faz para isso, por favor? Eu quero saber como sair do egoísmo para o amor. A receita eu não tenho, porque eu sou colega de classe, mas a gente lê o Evangelho e a gente repete. Nos nossos melhores momentos a gente é papagaio de Jesus, então vamos repetir. Jesus deu uma receita, várias, mas a receita por excelência, que todas as religiões cristãs consideram a regra de ouro do cristianismo, é: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. E tem uma perfeição nessa regra, gente, que é de arrepiar. Por quê? Porque Jesus parte do nosso egoísmo. Com essa regra, ele usa o nosso egoísmo para nos fazer chegar ao amor. Pode um negócio desse? Ele fala assim: você sabe muito bem o que você quer tudo para você, você acha que tudo tem que ficar em função de você. Ah, é? Então dê para o outro tudo aquilo que você gostaria que desse para você. E ele usa o teu egoísmo para te emancipar, para te fazer crescer, para te expandir em fraternidade. Não é lindo isso? É maravilhoso o projeto pedagógico de Jesus, porque ele não exige de primitivos que sejam elevados, ele não exige de egoístas que sejam fraternos. Não existe saltos na vida. Você não vai passar do inferno para o céu sem escalas. A gente tem que ter um processo. Ninguém chega numa escola de pré-primário ou na pré-escola de educação infantil e fala assim:
faça uma tese em 4 línguas, com referências bibliográficas e quadro referencial teórico. Ninguém fala isso. Por quê? Porque a cada momento tem um nível de exigência. E Deus e Jesus, que é o nosso mestre, que é o diretor espiritual dessa escola, mais do que ninguém sabe das nossas limitações, que o nosso universo é apertadinho, mesquinho, e aí Ele usa a nossa mesquinhez, Ele usa o nosso egoísmo para falar assim: através do seu egoísmo, imagine o egoísmo dos outros. Imagine o egoísmo dos outros. Você vai para a casa de um parente e vai lavar uma louça, você está na casa dele. Coloque-se no lugar dele. Coloque-se no lugar dele. Você quer ajudar um parente que está na Cracolândia. As pessoas às vezes querem ajudar os outros impondo conceitos. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque... Calma. E se fosse você? Como você gostaria de ser tratado? Esse é o permanente exercício de Jesus das nossas vidas. Sair do egoísmo, partir do egoísmo para esse amor sem fronteiras, essa fraternidade sem fronteiras. Na passagem de hoje desse livro, que veio do nosso intermédio, Síntese, a saúde, segundo Jesus, a saúde tomada do ponto de vista espiritual, Jesus fala para a gente assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Como todas as passagens do Evangelho, você fala: puxa, o que tem por trás disso? Negar a mim mesmo? Como assim eu vou negar a mim mesmo? Eu vou me excluir? As mulheres de 3, 4 gerações, elas precisavam não ter opinião, não ter sonhos, não ter vontade própria, viver em função do marido e dos filhos. Será que é isso que Jesus quis dizer para todos nós negarmos a nós mesmos? Certamente não. Certamente não. Quando Jesus falou para a gente negar o eu, negar nós mesmos, é negar o ego, é negar o orgulho, é negar essa mania de ver tudo do ponto de vista exclusivamente seu. Negue-se, negue essa lógica do se a farinha é pouca, da exclusividade, de pensar só a partir de si mesmo. Porque se você continuar sempre fechado como uma criancinha de chupeta, você vai ficar como alguns bebês de 45, 50 anos, porque a mãe faz o bife do jeito que ele quer, passa a roupa do jeito que ele quer e vai por aí afora. Então, negar a si mesmo, negar o ego, perceber a origem do problema como do ego e falar assim: eu quero sair dessa ilusão do eu. E o Espiritismo fala para nós essa ilusão do eu. Quer ver? Se você tivesse que se apresentar, dizer as suas características, você ia falar assim: eu sou branco, homem, assistente social, brasileiro, falo português. Tudo mentira. Tudo mentira. Vocês, mulheres que estão aqui, não são mulheres. Vocês, homens que estão aqui, não são homens. Vocês, brasileiros, não são brasileiros. Vocês, brancos, não são brancos. Vocês, negros, não são negros. Ninguém é o que parece ser. O Espiritismo deixa muito claro: nós apenas estamos. Homens, mulheres, negros, brancos, brasileiros ou argentinos. É só a roupa que você veste. Ou será que essa moça de vestido azul vai falar assim: eu sou azul? Você falaria: eu sou azul? Claro que não. Ninguém fala eu sou azul. Por que ela não fala eu sou azul? Você é louco, Maurício? Eu não sou azul, é só a roupa que eu estou usando. Pois é, você não é homem. E não é para me pegar lá na rua, viu, gente? Você não é homem, você não é mulher, você não é brasileiro. E tudo isso abre o teu peito, abre a tua vida, porque nós homens brigamos com as mulheres, porque achamos que as mulheres são inferiores.
Eu sou assistente social, trabalho muito com mulher, sei que a mulher também gosta de falar mal dos homens. A gente adora falar mal do diferente, o palmeirense do corintiano, o branco do negro e o brasileiro do argentino, e tudo isso é o quê? Ilusão. Nós estamos brigando por nada, nós estamos brigando por ilusões. Então, descobrir que a gente precisa relativizar esse eu, que esse eu não é nada, é só uma roupa. Eu estou só com uma roupa, eu não sou nada disso que eu penso ser, pelo que eu brigo, pelo que eu humilho o outro. Não, você está brigando por nada, você está brigando por mentiras e por ilusões. Quando a gente percebe isso, abre-se uma outra possibilidade para a nossa vida. Negar a si mesmo é uma urgência do ser, é uma cura, é uma receita que Jesus deixa como um tratamento espiritual para nós. Mas isso tira as nossas dores. A gente fazer essa mudança espiritual profunda, mudar o ponto de vista de tudo, tira as nossas dores? Não tira, porque as nossas dores foram formadas com os nossos equívocos do passado. Então não basta negar a si mesmo, nós temos que tomar nossa cruz. O que isso quer dizer? Chico Xavier traduzia assim, mais ou menos assim, numa frase muito bela: não nos é dado voltar atrás e desfazer os nossos erros que causam os sofrimentos de hoje. Ninguém pode fazer isso. Peraí, eu vou pegar uma máquina do tempo, vou dar uma voltinha lá atrás e deixar de fazer um monte de bobagem que eu fiz para não ter que sofrer as consequências de agora. Isso é possível? Se fosse possível era uma maravilha, mas não dá. Então, com a dor do presente, o que a gente tem que fazer? Tomar a cruz, pega o peso dela e carrega. Ou, no dizer mais atual, aceita que dói menos. Certo? Com relação às dores atuais, aceita que dói menos. O que é aceitar? É perguntar para a vida e perguntar para Deus: o que a vida está querendo me dizer com essa doença, com esse conflito, com esse chefe, com esse colega, com essas dores que eu estou tendo? Porque quem aprende com a dor, desde a escola, quem aprende não repete, e quem não aprende, repete. Você quer sofrer de novo a mesma coisa que você sofre? Quem quer sofrer de novo aqui? Não, então tem que aprender. Negar a si mesmo e aprender com as dores são as duas grandes receitas de Jesus contidas nessa frase. Quando a gente for capaz de fazer isso, a gente vai abrir uma libertação. Porque a frase de Chico Xavier fala isso: não nos é dado voltar atrás e desfazer os nossos erros para não sofrer no presente, mas nós podemos evitar as dores do futuro, errando menos agora, porque as dores do futuro vão brotar dos nossos erros de agora. Nós podemos limpar nossa vida da dor. O que vocês acham disso? Nós estamos em transição planetária e os amigos espirituais nos falam que no mundo de regeneração nem doença vai haver. Nem doença vai haver, porque os seres humanos não vão estar amarrados com seus erros do passado, vão estar projetados para os acertos do futuro. Agora não é possível. Nós temos que aceitar que dói menos a dor de agora e temos que deixar de fazer dívida. Deixar de fazer, porque não adianta você falar assim: eu tenho uma dívida de 5 mil, vou no banco e faço um empréstimo de 20 mil. Aí 20 mil, o bolso sai cheio. E o cara sai pensando assim: eu estou rico. 20 mil no bolso, fala a verdade. 20 mil, eu estou rico, e sai gastando. E gasta, e gasta, e gasta. Gastou tudo, não pagou os 5 mil e ainda tem uma dívida. Não, nós temos condição de aceitar, aprender com as nossas dores e principalmente aprender a não errar mais. Se você quer vir após mim,
disse o nosso amigo: negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Esse é o convite de 2000 anos. Se a gente resolver seguir a partir de agora, nossa vida vai se iluminar e vai se abrir mais luminosamente do que o mar na frente de Moisés. E assim a gente vai se salvar como os judeus se salvaram do deserto e dos egípcios, porque a gente vai salvar da fonte dos nossos problemas, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Muito boa noite a todos, obrigado.